seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje aqui no canal da Academia da Palestra. E o assunto hoje é informação e comunicação. Se informar é transmitir um fato ou uma mensagem e comunicar é estabelecer um diálogo e com isso promover a interação, a troca de ideias e impressões também. Em tempos de isolamento, estamos diante de uma enxurrada de informações, na verdade. Eu confesso para vocês que isso tem me incomodado um pouco, porque a comunicação na minha cabeça anda um pouco comprometida. E para você, Zezé, como que você está avaliando essa carga de tantas informações neste período? Olha, eu confesso, Mari, que está me incomodando também muito, muito, a ponto de muitas vezes eu até querer me desligar um pouco de toda essa enxurrada. E olha que eu sou uma profissional da área de comunicação, mas eu acho que está pesando até no emocional, sabe? Então, a gente começa a avaliar também sobre essa perspectiva profissional, né? Como um profissional da área de comunicação, e a gente começa a perceber que, ao invés de termos hoje, o que seria mais cabível, né, nesse contexto, um processo de comunicação, né, de interação, de tornar comum, a gente tem uma avalanche de informações que vão e que não necessariamente permitem interação, permite troca e foge muito daquelas bases que são norteadoras para que uma comunicação efetiva se estabeleça, né? A começar porque a gente tem que, para procurar influenciar a opinião do outro, nós partimos de dois aspectos que são básicos, né? Primeiro, a maneira como a gente comunica. Que maneira? A maneira adequada, dependendo daquele público, daquela pessoa para quem eu estou destinando a minha mensagem. Será que é adequada? Fora isso, existe credibilidade naquilo que eu estou passando? Né? Pode ser que eu seja produtora daquela mensagem, então eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu vou escrever, que eu vou, de repente, elaborar de conteúdo, e eu também tenho que ter muita responsabilidade por aquilo que eu vou passar adiante. E é diante desse cenário, né, que também a gente está recebendo tantas informações desencontradas, e aí vai no processo, que eu até pergunto para a Dani, como é que você está vendo essa história toda, né? Esses desencontros, inclusive que começou já há muito tempo sobre a questão do uso da máscara. Muitas pessoas, inclusive, rejeitam o uso da máscara. E aí implica, inclusive, uma questão não só de proteção do indivíduo, mas da questão coletiva, né? Então, como é que você vê essa problemática mesmo? Como é que você está trabalhando isso até na sua casa, com você mesmo? Boa pergunta, Zezé. Eu acho que a gente está sendo bombardeado com um número grande de informações e, de certo modo, isso acaba tumultuando as nossas relações, porque quando uma mensagem ela é passada de uma maneira desnorteada, tende a afastar aquele que está ouvindo, as pessoas se cansam, elas não querem mais tratar desse assunto com a seriedade que ele merece, né? Eu acho que é isso que tem acontecido, por exemplo, com o uso da máscara, né? Como você bem lembrou, não começou hoje, né? Desde o início do isolamento a gente escuta falar dessa bendita máscara, que no começo era direcionada só para profissionais de saúde, só aqueles que estão na linha de frente é que devem usar. Mais tarde nós fomos orientados a usar quando estivéssemos diante de um potencial risco, né? Alguém, uma suspeita. Depois, quando você sair de casa, use a sua máscara, era uma questão opcional também, e hoje ela é obrigatória. Então, esse caminhar de informações desencontradas também traz uma certa insegurança para as pessoas, né? As pessoas não sabem em quem acreditar, onde buscar essa credibilidade e não veem sentido, que eu acho que é exatamente o ponto que nós temos que nos deter. A comunicação, ela precisa fazer sentido, as pessoas precisam entender
porquê daquela mensagem para trazer para as próprias vidas e essa mensagem ser uma informação útil. Né? Exatamente. E aí eu tenho que sempre ter aquele questionamento, assim, qual é a minha intenção de passar essa informação para frente? Por que eu quero compartilhar? Com quem eu devo compartilhar? Porque nem todas as informações são para todos os públicos. E a forma de dizer para cada público também tem que ser adequada, né? Eu tenho que procurar usar uma linguagem que seja, que toque o coração, né? Para que faça sentido e as pessoas comecem, então, a exercer isso como uma mensagem útil, bacana, interessante, viável, né? E diante disso tudo, eu logo imagino, né? Que nós estamos num momento diferente, num momento de crise, com muitos grupos de WhatsApp, muitas redes sociais que têm feito o papel de informantes também, a gente se informa pelas redes sociais, a gente fica sabendo das coisas, né? E eu fico imaginando quem participa de tantos grupos, e até profissionalmente, como o caso da Mariana, que é jornalista, e que tem que filtrar essas informações, tem que trazê-las para um nível em que possa trabalhar a linguagem, filtrar o que dizer, transformar em notícia. Como é que é isso, Mari? A gente está aprendendo em tempo real, né? Todos nós com os diversos grupos, né? Então, a gente tem o grupo da família, que a gente tem que ficar de olho o que pai, mãe, irmão tá postando, tá compartilhando. A gente também tem que dar uma atenção ao grupo das mães, porque há muitas divergências, interpretações mil. A gente também tem o grupo dos vizinhos, cada um pensa de uma maneira. E aí a gente percebe que nesse compartilhamento, muitas vezes as pessoas querem o quê? Pôr fogo no parquinho, né? Vão pôr fogo no parquinho, vou defender meu partido político, minha ideologia, minha religião. E aí começa a confusão. Porque muitas vezes o compartilhamento não leva em conta de onde você está pegando aquela informação, se aquela notícia compartilhada de um veículo, de um jornal, de uma emissora é real ou não, primeira coisa, se ele é real ou não. Segundo, quem escreveu ou quem está dizendo aquilo. E terceiro, se não é uma fake news, né? Então a gente está sendo bombardeado de uma série de lados, tanto as redes sociais como o WhatsApp. Mas acho que o WhatsApp ainda cria uma responsabilidade tão grande, porque na verdade se você manda para uma pessoa que não tem, vai passando e não tem essa preocupação em checar, isso se propaga de uma forma muito rápida hoje em dia. E aí que está o perigo, né, gente? Porque daí não uso máscara, porque fulano falou já, porque eu defendo isso. E aí a informação por si só, que é emissor, receptor, não acontece. E a gente não consegue estabelecer o quê? A interação, que é o que a gente está falando desde o começo aqui, né? O importante é interar, ou seja, é poder chegar e aquilo fazer efeito, fazer uma mudança, trazer conteúdo à tua vida. E com isso você exercer, muitas vezes, o seu papel de cidadão, que não está acontecendo, né, gente? A verdade é essa. E a pergunta que eu jogo aí, vamos ver quem quer responder primeiro. Como se informar, gente? Como que a gente busca essas informações hoje? Eu, como você disse, né, Dani, tenho a questão dos colegas, tenho a questão também de buscar as fontes. Como jornalista, a gente sempre procura saber quem está escrevendo aonde. Mas muitas vezes a gente sabe que a gente fica um pouco confuso. Onde vocês estão se informando? Como informar? Como se informar? Eu vejo também que além do como, né, muitas vezes você recebe alguma informação, alguma mensagem, que não necessariamente é uma notícia, não necessariamente é uma fonte para você se munir de informação útil, né? Às vezes é uma opinião, né? E a opinião, quando a gente passa para frente a opinião do outro, também é muito perigoso, né? Eu posso até compartilhar, mas eu tenho que compartilhar, assim, me conectar àquela opinião, concordar com algumas coisas, mas não necessariamente ela é totalmente verdadeira. Então, eu acho que esse é um ponto que é bastante importante. Então, ler, procurar conhecer a fonte, entender se aquilo é só um dado,
onde ele está amarrado, quem foi que produziu aquele dado, né? Então, eu acho que a gente se perdeu, né? Isso. Porque as informações chegam e a gente vai tomando como verdades, né, Zezé? É verdade. Acho que, assim, existem algumas questões que a gente tem esquecido, né? Para que eu compartilhe algo, ou para que eu até produza algum conteúdo, né? Eu acho que a gente está esquecendo, por exemplo, de algumas bases, como, por exemplo, é o caso do bom senso. Eu acho que está faltando bom senso, está faltando muito equilíbrio, está faltando também muito noção de reciprocidade, porque quando você me pergunta, Mari, como é que eu faço, né, quando eu vou reproduzir algo, eu tento me colocar no lugar do outro também, não é só a minha percepção, né? Tem a questão da empatia, né? E a gente tem esquecido, eu entendo assim, algumas questões que eu diria que são os alicerces para você viver em sociedade. Concordo. Até todo mundo tão focado na sua liberdade individual, né, na sua autonomia, na sua possibilidade de falar, de aparecer, no egocentrismo, que a gente tem esquecido. Não é que a gente não tenha que valorizar nós mesmos, né, que a gente não tenha que procurar ter uma autoestima, elevar a nossa autoestima, porque muitas vezes hoje, até por conta de uma série de bombardeios, a autoestima fica lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder o sentido do ser humano, que é um ser social. Se o ser humano é um ser social, é porque nós precisamos do outro. É porque viver em sociedade é fundamental. A gente não consegue viver sozinho. Então, cadê a questão na comunicação, né? A comunicação que permite essa questão da interação, da nossa evolução como ser humano, porque é dessa troca que a gente recebe, passa e compartilha, que a gente vai evoluindo como ser humano. Que evolução é essa? Quando a gente não tem reciprocidade, quando a gente não tem equilíbrio, quando a gente não usa de bom senso naquilo que a gente escreve, respeito e responsabilidade. Exatamente. Eu acho que o comprometimento que a gente tem que fica até embutido numa máxima que tem sido replicada, né, que assim, eu falo o que eu quero, você entende o que você quiser, né, e não é assim. Eu acho que todo mundo que fala tem que se comprometer em conhecer se o outro entendeu, né, a gente deve se preocupar com isso. Você me entendeu? Exatamente. E nesse entendeu, aí tem também o outro lado, ou seja, da gente estar recebendo essas informações e cada um digerindo de uma forma, compartilha ou não, interessa esse grupo ou não, vou dar minha opinião ou não, vou ficar de olho também. Mas também tem aquela que a gente está vivendo hoje em épocas de isolamento, a importância de martelar uma informação, para que haja comunicação. Vou martelar uma comunicação, né? Ou seja, use a máscara, fique em casa, para que as pessoas possam perceber que isso é social, engloba todo mundo, engloba respeito, engloba quem está no outro, engloba tudo isso. E a gente precisa martelar essa informação. Vocês concordam comigo? Eu acho que tem algumas informações que a gente tem que martelar, por mais que... de novo, tá falando para eu ficar em casa. Poxa, mas não tá ficando, mas não tá adiantando. Então, falta também essa informação que precisa ser martelada, ser trabalhada, né, Zezé? Você que aí tantos anos, né, de vida acadêmica, como que você analisa essa questão dos profissionais que precisam martelar essa informação e a recepção do emissor, que hoje é a população? Então, a gente volta naquela questão da comunicação como um processo. E se a comunicação é um processo, ela tem que partir de um objetivo, né? Então, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo daquela mensagem, daquele conteúdo que a gente está passando adiante. Em algumas situações, o martelar é fundamental, né? Porque significa, às vezes, a busca de levar uma informação visando uma conscientização, que muitas vezes não é tão simples assim. Então, você tem que martelar aquela informação. Em outros casos, aí é que está, né? O objetivo não é exatamente esse. O objetivo
pode ser realmente compartilhar um dado, compartilhar uma informação que precisa ser de conhecimento público, mas que não tem necessidade de martelar. E o que eu vejo hoje é que informações que têm um objetivo muito claro e que precisariam ser marteladas para alcançar determinados públicos, né, não são. Uhum. Em contrapartida, outros dados, outras informações são exaustivamente repetidos, às vezes reproduzindo a mesma imagem, quase como uma lavagem cerebral, para chamar atenção para um determinado aspecto, e aí é que fica, inclusive, a dúvida quanto ao objetivo que está por trás disso. Né? Então, é essa transparência no processo que muitas vezes falta. Se eu vou repetir uma informação, ela tem que ser uma informação que tem por base uma utilidade pública, uma questão que precisa ter um alcance maior. Criação de hábito, né? Em outras situações, você martelar só para você ganhar audiência, só para você ter mais gente ali, porque você precisa garantir os seus patrocinadores, vocês me desculpem. Eu até entendo a necessidade da sobrevivência de alguns veículos de comunicação. Mas vai fazer efeito, né? Pelo contrário. Exatamente. Eu acho que a gente acaba pecando muitas vezes, né, os canais de comunicação, porque eles querem informar pelo medo, informar pela tragédia, né, enquanto que você não consegue alcançar o nível de educação que as pessoas precisam ter, porque eu entendo que esse martelamento, ele depende muito da informação que precisa se tornar um hábito, que precisa ser melhor compreendida pela população ou por determinado núcleo da população. Então, a multiplicação dessa mensagem, ela precisa estar muito atrelada à intenção que se tem dela, como bem disse a Zezé. Se eu não conseguir alcançar essa intenção, eu vou falar por falar, eu vou ficar repetindo a mesma coisa. E você, num determinado instante, nós também temos o nosso aspecto inteligente, né? A nossa escuta desliga. Uhum. Você começa a escutar uma coisa com muita frequência, você se desliga, né? E banaliza até aquilo que tem um peso muito importante, né? É o que a gente vem vendo agora com o número de mortos, né? Hoje, 800 mortos. Amanhã, 900 mortos. O que a gente faz com essa informação, né? Então, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos fazer entender que nesse período as pessoas realmente precisam cuidar do outro, cuidar do coletivo, né? Para não transformar essas informações em números vazios. Exatamente. E o problema é que ela se perde, né? No meio de coisas que não são cruciais, não são importantes, não tem sentido, né? Aquela questão que você também mencionou, né, Dani? A questão do sentido. Qual o sentido daquela mensagem que a gente está enviando? E aí eu levanto também uma questão de inversão, né, da informação e da comunicação. Você se apropriar de uma imagem e criar uma informação. Ou seja, qualquer um hoje cria-se uma informação baseada numa imagem. Tanto é que aquela moça lá, né, foi punida por uma fake news, né, das falas, não é isso, Dani? A Dani pode até recordar melhor, ela foi punida. Então, assim, a gente sabe que tem vários casos, e hoje a gente sabe que também estão agindo, né? Qual a dica que vocês dão para essa fake news? Porque, assim, no dia, eu vejo muitos grupos, e grupos onde tem um público, né? Os integrantes são de diversas faixas etárias, diversos níveis de escolaridade, que eu participo de um, e eu vejo que as pessoas assim, é fake news, mas eu acredito nisso, e fica por isso mesmo. E outra pessoa que já está preparada para desbancar fake news. É fake. Tem o seu lado, né, bom, que, ou seja, tem pessoas vigiando isso tudo, mas qual é a dica que vocês dão, assim, quando uma pessoa, não vocês, que eu sei que vocês vão checar como eu, enfim, nós somos na comunicação, a gente tem isso muito embasado, muito, muito dentro da gente. Mas essas pessoas que vão recebendo e vão compartilhando, que dica que vocês dão, né? Pro vizinho, para um parente? O que a gente faz nessas horas? O que a gente pode dizer hoje no programa de hoje, deixar como dica aí, dessa questão de essa enxurrada de informações e o que compartilhar?
Dani? Bom, eu acredito muito que a gente tem uma responsabilidade, né? Todos nós que somos comunicadores, e basta ter o que falar para ter o que comunicar, né? Então, a gente tem muita responsabilidade sobre tudo que a gente diz. Então, refletir, fazer aquele aspecto crítico, assim, por que eu devo passar isso para frente, né? E, na dúvida, não fazer esse compartilhamento, eu acho que essa é a melhor forma. E sempre com muita responsabilidade, sempre olhando para as mensagens com o caráter de utilidade que ela tem. Qual a minha intenção de fazer isso? Procurar fontes seguras, procurar pessoas que têm credibilidade, checar mais de uma vez, porque todo mundo pode errar, né? A gente pode errar, então checar vários lugares, querer saber se de fato essa informação faz sentido e não passar para frente qualquer coisa só para fazer parte, né? Só para ser mais... E você, como você anda orientando as pessoas? Então, primeiro, tem a questão de fazer sentido a mensagem, mas a gente tem que tomar cuidado, mesmo fazendo sentido aquilo que a gente recebe, a gente precisa checar, né? Então, nada como você verificar, essa fonte é fidedigna? Infelizmente, muitas das fontes não são fidedignas. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo pessoas muito esclarecidas, com uma baita de uma formação e tudo mais, mas caiu no colo algo que para ela fez sentido, ela não analisa, ela simplesmente passa para frente. E é um cuidado que a gente tem, porque se a gente tem a liberdade de comunicar, a gente também tem carregando junto, tá acoplado, vem acoplado. Liberdade vem acoplada com responsabilidade, pelo menos deveria ser. Senão vai dar um problema e não vai ter assistência técnica que vai dar jeito nisso. Entenderam? E aí, eu lembro, eu costumo também reforçar muito isso, né, para as pessoas. Gente, muito cuidado com o que a gente passa, com o que a gente comunica, porque nós somos, até tem uma frase de um autor chamado Penteado, que ele diz assim, que o ser humano é aquilo que ele consegue comunicar ao seu semelhante na sociedade onde ele vive. Então, nós somos aquilo que a gente comunica. Lógico que para isso, o que eu vejo o ideal dos ideais? Que eu consiga casar o que eu pareço ser com o que eu sou. Então, nós temos uma questão de maneira e de ética, de estética e de ética e estética, que precisariam estar casados. Eu tenho que parecer ser o que eu sou e realmente trazer essa minha essência. Porque até para que eu garanta credibilidade, para que a gente consiga estabelecer pontes de confiança, que é tão necessário para a gente construir algo coletivamente. E eu acredito muito nessa questão do coletivo, porque nós, como seres humanos, repito mais uma vez, somos seres sociais. Exato. Sem dúvida. Então, a base da comunicação, a forma como a gente comunica, por mais que seja um processo nosso natural, a gente nasceu com essa capacidade, não é assim, a gente tem que aprimorar dia a dia, lição de casa, aprimorar, errou, conserta, mas não dá para ficar reproduzindo os erros, os velhos erros, como a gente ainda tem feito hoje. Isso. Esses velhos erros acabam virando hábitos, né? Eu acho que estão virando hábitos. E a minha dica é simples. Antes, né, a jornalista tinha que apurar, telefonar, levantar. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada Google, gente. Então é só pegar aquela informação, jogar, acompanhar. Hoje qualquer um consegue checar a informação, né, ir direto, e tá com aquela informação, tá com vontade de compartilhar, se coloca no lugar do outro, vê quem vai atingir e, na dúvida, não compartilha, na dúvida, não comente. Fique exatamente. Quieto. Exatamente. Quieto. Uma boca. É isso aí. Exatamente. Tem um sentido isso, né? Eu acho que tem sentido. Isso é assunto para um próximo programa, não é mesmo, menina? Com certeza.
Com certeza, é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a participação de Maria José da Costa Oliveira, Daniela Cais, e semana que vem a gente tem um novo programa e a gente espera por você aqui, no canal da Academia da Palestra. Até lá!